Olá meninos, sejam bem-vindos à aula de língua portuguesa da 5ª classe. Estão bem dispostos? Para a aula de hoje, nós iremos falar do texto narrativo, elementos da comunicação, esquema de comunicação, área vocabular de palavras e onomatopeias. Vamos começar a nossa aula de hoje com leitura de um texto que fala de dois amigos. O título do texto é Dois Camaradas. Numa manhã, iam pelo bosque dois camaradas, quando, de súbito, saiu ao seu encontro um urso. Um fugiu, subiu a uma árvore e agachou-se entre os ramos. O outro ficou no meio do caminho. Vendo que já não havia nada a fazer, atirou-se para o chão e fingiu estar morto. O urso aproximou-se dele e começou a cheirá-lo. O rapaz reteve a respiração. O urso cheirou-lhe a cara, pensou que o rapaz estava morto e foi-se embora. Quando o urso se tinha afastado, o outro rapaz desceu da árvore e perguntou, rindo-se: "Então, o urso disse-te algo ao ouvido?" "Sim, disse-me que são más pessoas as que abandonam os seus camaradas nos momentos de perigo." Este texto pertence a Leão Tolstói. Perceberam o texto? Gostaram da história? Agora vamos às perguntas para ver se compreenderam. Este texto é uma história, um texto narrativo. Pergunta número 1. Quem são as personagens do texto? São os dois meninos, ou os dois camaradas, certo? Pergunta 2. Como se chama o autor do texto? É Leão Tolstói. E a pergunta número 3. Quando aconteceu a história? A história aconteceu numa manhã. Pergunta 4. Onde se deu a história? Foi num bosque, correto. Pergunta número 5. O que fizeram os meninos quando apareceu o urso? Um subiu a uma árvore e o outro deitou-se no chão fingindo estar morto. E a pergunta 6. O urso realmente disse algo a um dos meninos? Não, apenas o cheirou. E a pergunta 7. Que lição o texto nos dá? O texto ensina-nos que não devemos abandonar os nossos amigos na hora do perigo. Agora iremos falar dos elementos da comunicação. Presta atenção. Há comunicação entre duas ou mais pessoas quando as mensagens trocadas são percebidas. Como vocês veem aqui na imagem. Temos aqui a menina Chiluva falando com o seu amigo Luciano. A Chiluva pergunta: "Como estás?" O Luciano precisa perceber o que a Chiluva disse para poder responder. E ele respondeu: "Estou bem." Então, quer dizer que houve comunicação entre os dois, porque um fez a pergunta e o outro menino respondeu. As mensagens podem ser orais, escritas, gestuais, visuais ou audiovisuais. Agora vamos falar dos elementos da comunicação. Os elementos que intervêm numa comunicação podem ser estes: emissor, aquele que emite a mensagem. O receptor é aquele que recebe a mensagem. E a mensagem é a informação transmitida pelo emissor. E o código são os sinais utilizados na mensagem. E o canal é o meio por onde a mensagem é transmitida. A partir dos vários elementos que intervêm numa comunicação, nós podemos produzir um esquema, que é o esquema de comunicação.
Vejamos. Temos aqui o esquema. O emissor que transmite uma mensagem a um receptor. Usa um código linguístico e a mensagem decorre ou prolonga-se através de um meio, que é o canal. Então, meninos, perceberam a matéria sobre a comunicação? Então, vamos exercitar. Identifica os elementos de comunicação. Nós temos aqui duas situações. O cenário 1 com uma mensagem e o cenário 2 com outra. Comecemos pelo cenário 1, que diz: a mãe da Rebeca faz uma pergunta à sua filha. Como foram as aulas? A partir desta informação, os meninos têm que procurar identificar o emissor da mensagem, o receptor, qual é a mensagem, o seu canal e o código. Vamos a isto? Correto. A resposta é: emissor é a mãe da Rebeca. O receptor é a Rebeca. A mensagem é a fala da mãe, como foram as aulas. E o canal é o ar, o meio pelo qual as palavras da mãe vão até a Rebeca. O código é a língua portuguesa. Agora vamos ao cenário 2. O Saíde assiste ao telejornal em língua macua pela televisão. Quais são as respostas que temos aqui? O emissor é o apresentador da TV. O receptor é o Saíde, ele que assiste. E a mensagem são as notícias do telejornal. O canal é a televisão e o código é a língua macua. Agora iremos falar da área vocabular de palavras. Prestemos atenção a este esquema. No centro do esquema temos a palavra planta e à sua volta outras palavras. Que palavras são estas? Raiz, caule, frutos, flores, folhas, ramos. Elas têm relação com a palavra do centro, planta. São as partes que constituem a planta. Portanto, ao conjunto de palavras que se ligam pelo sentido, chamamos de área vocabular de palavras. Temos aqui um esquema ainda maior. Na primeira parte do esquema, nós temos no centro a palavra casa. Em sua volta, iremos ter palavras relacionadas com casa. Ou então, palavras que designam partes de uma casa. Vejamos, temos aqui cozinha, faz parte da casa, casa de banho, despensa, sala, varanda e quarto. A partir do quarto, nós podemos fazer outra área vocabular de palavras. As coisas que existem num quarto. Quais são? Espelho, guarda-fatos, mesa de cabeceira, cama. Vamos continuar a expandir. As coisas que fazem parte da cama, ou então a área vocabular de cama. Temos almofada, lençol, manta, colcha e outros. Então, meninos, perceberam a matéria sobre área vocabular de palavras? Então, vamos fazer um pequeno exercício. Primeiro, vamos fazer a área vocabular em conjunto da palavra carro. Quais são os elementos que nós podemos encontrar num carro? Motor, sim. Faróis, sim. Rodas, assentos, retrovisores, portas,
chave, tem o volante, tem a mudança, tem os pedais também. E agora vocês vão fazer a área vocabular da palavra rodas. Quais são os elementos, os componentes de uma roda? Temos aqui rodas. Quais são os elementos que fazem parte de uma roda? Temos as jantes, sim. A tampa, correto. Tampas de rodas. O pneu, sim. A câmara de ar. Temos também os parafusos da roda. Agora vamos falar das palavras onomatopeicas. Onomatopeias. Conheces palavras que se parecem com sons? Vejamos alguns. Trim-trim é o som de quê? Pode ser de uma campainha. Grrr, quando alguém está nervoso. Au, au, au. Zzz. Toc, 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 o bater da porta. Cocorico. A abelha faz bzzz. As palavras que imitam sons da natureza, de objetos, pessoas, animais, plantas, coisas, chamam-se onomatopeias. As onomatopeias são muito usadas em textos de banda desenhada. Nos dias de hoje, com o uso frequente das tecnologias de comunicação, tal como o telemóvel, escrevemos muitas palavras onomatopeicas quando queremos ser mais expressivos. Por exemplo, para mostrar o som de um riso. Ha, 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 ha. Oh, hi, 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 hi. Oh, ki, 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 ki. Agora vamos aos exercícios. Diz a quem pertencem os seguintes sons. Tic-tac é o som de quê? Do relógio, correto. Boá é o som do choro de uma criança. Tum, tum é som de quê? Batidas do coração. Mas pode ser batidas de um tambor também. Bum é o som de uma explosão. Miau, quem faz o miau é o gato. Piu-piu é o som de quê? É o som do passarinho. Está aqui o passarinho. Ding-dong é o som de quê? É a campainha que faz ding-dong. Agora vamos dizer quais são os sons produzidos pelo choro. Boá. Pelo espirro. Achi. Pela dor. Ai, ai. O indivíduo quando tem tosse. Cough, cough. O som dos tiros. Bang, bang. A buzina. Pipi, ou bip, bip, ou trim, trim, ou pom, pom. Depende. O som do motor de um carro, por exemplo. Vrum, vrum. Está aqui um carro. Então, perceberam as palavras onomatopeicas? Olha, tu podes escrever os teus próprios textos usando onomatopeias. Inspira-te nestes versos de Vinícius de Moraes e Paulo Soledade. Vamos ler. O relógio. Passa tempo tic-tac. Tic-tac passa a hora. Chega logo, tic-tac. Tic-tac e vai-te embora. Passa tempo bem depressa, não atrasa, não demora, que já estou muito cansado. Já perdi toda a alegria de fazer meu tic-tac. Dia e noite, noite e dia, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Então, meninos, gostaram do texto? E assim nós terminamos a nossa aula de hoje, em que nós vimos os seguintes assuntos: texto narrativo, elementos da comunicação,
esquema de comunicação, área vocabular de palavras e onomatopeias. Para saberem mais sobre estas matérias, consultem uma gramática e o vosso livro de língua portuguesa. Meninos, continuem a estudar muito e muito, mas brinquem também. Até a próxima aula. Tchau!